Conexão Cast. Hoje fazemos mais um episódio do nosso podcast do Grupo Conexão. Estamos aqui com a nossa querida Thalita. Oi, gente. Temos aqui nosso convidado também, o Matheus Barbosa. Salve, galera, beleza? E hoje nós vamos falar de um tema que, sinceramente, quando eu falei, mordomia cristã, o que a gente vai falar sobre isso, né? E eu comecei a pesquisar, comecei a ir lá no Google, fazer algumas pesquisas sobre o tema e falei, nossa, tem muita coisa para falar sobre isso, né? Eu queria perguntar para a Thalita, na sua opinião, o que é a mordomia cristã? Vamos começar pelo princípio, né, da palavra mordomia, né? O que é mordomia, né? O que é um mordomo? Antigamente, né? Hoje em dia também, mas as pessoas com mais poder aquisitivo, elas tinham pessoas responsáveis, servos, né? Que eram os mordomos. Eles eram responsáveis por administrar a casa, às vezes cuidar dos bens, né? Às vezes o patrão ia viajar, né? A gente vê muito isso em filme. Eu tive a oportunidade de trabalhar num colégio, quando mais nova, e eu me deparei com uma situação, assim, muito estranha, que um aluno lá da onde eu trabalhava, ele foi emancipado pelo pai, mas o pai vivia viajando, trabalhando, e ele tinha um mordomo. E aí, quando a gente precisava resolver alguma coisa, a gente tinha que falar com o mordomo. E era, assim, uma situação, assim, engraçada no sentido que a gente não vê todo dia, né? Pensando nisso, pensando em mordomia, né? Para mim, eu acho que mordomia cristã, serviço. Então, por exemplo, o pastor Luciano, ele comenta muito isso nas mensagens, que nós somos servos. Então, Jesus é o nosso rei, nós estamos inseridos num reino e nós somos servos. E como servos nós temos responsabilidades, nós temos algumas tarefas. Comparando, né, com... Por que eu citei a história do aluno lá da escola? Porque o bem mais precioso que o pai dele tinha era o filho. E ele confiou o filho, né, assim, a convivência, confiou a vida do filho dele para esse mordomo. Assim, a tamanha confiança que ele tinha que ele ia viajar para outros lugares, para outros países para trabalhar. E o rapaz, o menino, né, ficava sob responsabilidade do mordomo, né, assim, fazendo uma comparação. Então, para mim, eu acho que mordomia cristã é a gente entender que a gente está inserido num reino, que a gente serve um rei e que a gente tem responsabilidades. Responsabilidades, a gente tem tarefas e que um dia a gente vai prestar conta, como todo mordomo, como todo servo. Um dia presta conta para o seu senhor, um dia nós prestaremos conta para o nosso rei. Acho que eu só tive contato com o mordomo lá do filme do Batman, né? Que você assiste lá e você vê o mordomo. Fora isso, eu nem sabia que ainda existia isso hoje. Como que o conceito de mordomia ele vem se encaixar no ambiente dos jovens? Quer responder essa? Eu acho que aconteceu uma inversão, não sei por que motivo, como começou, mas que a gente começou a ver muita mordomia como, pelo menos no contexto atual da juventude, de ser servido e não de servir. Então a gente sempre busca o nosso conforto. Então, por exemplo, a gente vê, eu até comentei isso com o pessoal uma vez, as formas mais fáceis de ganhar dinheiro, as formas mais fáceis de eu estudar. Então, como chegar onde eu preciso chegar no caminho que me dê o maior conforto possível, que eu tenha o menor trabalho. Então, a questão do mordomo, a gente acabou, ou a juventude acabou transformando em algo que ela vai receber e não algo que ela vai fazer. Até nas nossas relações no dia a dia, porque tantas crises, a gente teve o episódio aqui com a Ana Cláudia, né, sobre a saúde mental e etc. Então, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, a gente busca ser servido. Quando a gente vai conversar com alguém, quando a gente vai se relacionar e trocar opiniões, a gente quer saber o que aquela pessoa pode acrescentar para a gente. O que eu vou ganhar tendo um relacionamento com esse tipo de pessoa? Então, lá na faculdade, eu preciso fazer um trabalho. E eu sei que eu vou conseguir tirar uma nota maior e ter menos esforço se eu fizer um grupo com tal e tal pessoa. Então, eu vou buscar fazer o grupo com essa tal e tal pessoa, concordo. porque eu vou ter menos trabalho e vou ganhar mais nota. O que eles podem me oferecer e não o que eu posso oferecer para os outros. Então, acho que teve uma inversão muito grande da visão de mordomia. Sim, fazendo um gancho já nessa parte, né? Quando você entra no YouTube
Eu que assisto bastante vídeo de finanças, você vê lá, 8 passos para a riqueza, né? Aí vai lá, acordar cedo e assim vai. Então a gente vê que... E é um vídeo muito acessado. A gente teve a explosão dos day traders, né? Sim. Então o pessoal que queria, puxa, hoje eu vou pegar 20 mil, vou investir na bolsa e vou explodir porque hoje eu vou ficar milionário. Isso a gente encontra bastante, igual você falou, nos relacionamentos, cara. No relacionamento. Porque você acaba fazendo algo, né? Isso eu acredito que se encaixa até na vida diária dos jovens, e se pergunta, pô, o que eu vou ter em troca disso? Né? E, por exemplo, você usou o exemplo da faculdade. Então a gente tenta, né, encontrar pessoas que vão fazer realmente o trabalho. Eu, no meu caso, eu tento encontrar pessoas que vão me ajudar a fazer aquele trabalho em específico. Porque eu acredito que é muito difícil, tem muito aquela coisa de, pô, será que só eu vou fazer? Ele não vai? Então eu vou fazer, eu vou dar mais duro que essa pessoa e elas vão ganhar a mesma nota que eu. Né? Então, tipo, eu estou trabalhando mais que o fulano de tal, mas mesmo assim o fulano de tal está tendo o mesmo reconhecimento que eu. Né? Então no ambiente dos jovens, eu acredito que tem essa parte também, né? Na questão dos jovens, eu acho que nem tanto uma questão, mas é uma questão geral hoje. Que hoje a gente vê a influência da sociedade dessa coisa do egocentrismo. Nossa, o que o Mateus pode fazer para mim, que é exatamente o que ele falou. Eu vou ajudar ele eu vou ajudar ele hoje, mas lá no futuro eu vou cobrar um favor. Tem gente que fala que isso é rede de contatos, né? Sim. Mas pensando em mordomia cristã, nós servimos um rei. E o nosso rei, ele nos dá ordens, né? Jesus é o nosso rei. A Bíblia é a nossa diretriz, ela é a nossa regra, ela é a nossa regra de prática, de conduta, de vida. Então, tudo que a gente precisa saber tem na Bíblia. Então, como que o nosso rei veria, pensando assim, como que o nosso rei veria essa nossa atitude de fazer esperando algo em troca, entendeu? Porque, por exemplo, não adianta eu fazer boas obras, não adianta eu ajudar o Mateus esperando alguma coisa em troca. Por que eu faço alguma coisa? Por que eu ajudo o Mateus? Porque eu sei e eu confio naquilo que o meu rei me mandou fazer. Então, se Jesus fala assim, amai ao seu próximo como a ti mesmo, então eu tenho que amar o meu próximo, não esperando que o meu próximo vá me amar. Por quê? Porque eu estou obedecendo às ordens do meu rei. Então, na questão da mordomia cristã, a gente não faz o que faz, por exemplo, sermos bons mordomos nos nossos relacionamentos com a nossa família, com os nossos irmãos, porque aquilo faz a gente feliz ou porque aquilo vai me trazer alguma coisa de bom. Não, a gente faz por obediência ao nosso rei. E é isso que a palavra nos ensina. Ficando com isso, acho que você colocou perfeitamente o meu pensamento, que eu acho que a questão é justamente a motivação. Eu não vejo problema da gente se juntar com pessoas que realmente queiram fazer o trabalho. Não é que a gente tem que ir lá e, puxa, vamos pegar os mais lixos da sala e vamos lá porque eu quero carregar esse pessoal. Não é nem isso, mas eu não tenho que ter a motivação de ir até um grupo visando ter menos esforço e ser carregado. Mas sim, eu quero dar o meu melhor e não tem problema estar num grupo das pessoas que eu sei que vão dar o melhor delas. Mas qual é a motivação que eu tenho ao fazer parte disso? Justamente essa que a Thalita colocou pra gente. De qual foi a ordem que o nosso rei nos deu? Qual é a diretriz que nós temos? Puxa, eu tenho que servir e dar o meu melhor. Isso me impede de estar num grupo de pessoas que vão dar o melhor delas? Não, mas a minha motivação é estar ali e servi-las. Dar o melhor que eu tenho. Eu acho que uma das coisas é que esse assunto ele é muito vasto. Ele é muito. Mas, por exemplo, a Bíblia nos ensina, em muitas passagens, por exemplo, em Tito 2, Paulo está falando para Tito sobre o proceder. Ele está falando que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas e tudo mais. Ele segue... Vamos ler Tito 2? Eu acho que vai ficar melhor para a gente entender. Em Tito 2, a partir do versículo 1, ele fala assim: Tu, porém, fala o que convém essa doutrina. Os idosos sejam sóbrios, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem.
para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, amarem seus maridos e seus filhos. Versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras da doutrina, mostrar incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de vós. Exorta os servos que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes, mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Pensando nisso, eu acho que a gente, na questão da mordomia cristã, a gente consegue impactar as pessoas que estão perto da gente por aquilo que a gente vive, pelo testemunho que a gente tem. Então, por exemplo, se eu sou uma serva e eu tenho uma missão e eu trabalho num reino, eu preciso conhecer o meu rei. Se eu conheço o meu rei, se eu tenho um relacionamento com o meu rei, eu vou ser uma serva melhor e as pessoas vão querer saber. Nossa, por que o Mateus é assim? Por que o Mateus é diferente? O que ele tem de diferente na vida dele? Ele serve um rei, ele serve um reino, entendeu? E a mordomia cristã não é uma coisa assim, a gente fala mordomia cristã, uma coisa nossa, só nossa dos cristãos, dos crentes. Não, acho que a mordomia cristã vai assim, além. Então, por exemplo, nós temos o exemplo que voltando na mordomia cristã, das tarefas que nós como servos do Senhor, trabalhando no reino, temos, eu pontuei algumas aqui, a grande comissão, que Jesus fala em Mateus 28, 19 e 20, que ele fala, ide, fazei discípulos, ou ensinai, pregando as nações, batizando o nome do Pai e do Filho. Então, como servos, nós temos responsabilidades com a nossa família, nós temos responsabilidades com o reino e responsabilidades com os outros, com os próximos, com os nossos próximos, né? Então, eu vejo essa questão também de como que a minha vida com Deus influencia a minha vida com o próximo. E a gente costuma usar essa analogia que quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu posso refletir aquilo que eu aprendi, mais eu posso refletir o que Cristo fez na minha vida. Um contraponto dentro disso, que eu acho muito interessante, é que algumas pessoas, ou existe o pensamento de uma visão um pouco diferente que você colocou. Eu concordo plenamente, só para discutir. Existe o pensamento de que quanto mais próximo eu sou de Deus, mais afastado eu tenho que estar das outras coisas. Então, quanto mais próximo eu estou de Deus, eu não posso ter amigos do mundo. Quanto mais próximo eu estou de Deus, eu não posso ter bens do mundo. Ou quanto mais próximo eu me dedico a Deus, menos... E tendo em vista esse pensamento, até na grande comissão, no versículo que você começou, quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu reflito Ele nas minhas relações, nos meus relacionamentos no mundo. Não é o deixar um e ganhar outro, é como o relacionamento com Deus, quem influencia quem. Então, por exemplo, rodas de conversa. A minha mãe me ensinou muito, desde pequeno, me posicionar. Então, na escola, os meus amigos sabiam que quando eu chegava ou quando eu estava próximo, eu não gostava de palavrões, de ficar, de discussões e piadas. Então, aquela questão de, puxa, quanto mais próximo eu estou de Deus, eu não posso ter convívio com eles, eu vou ser uma pessoa santa na escola e eu não vou ter contato. Aquela coisa meio de não tocar o que é impuro, de não ter contato com o que é impuro. Mas, na realidade, tendo em vista qual é a diretriz que a gente tem, quanto mais próximo eu estou de Deus, mais capacitado e mais influente eu deveria ser no meu agir na vida cotidiana, nas minhas relações, nos lugares que eu vou, nas atitudes que eu faço. Parece um ensinamento muito... A gente fica... Poxa, essa coisa que ensina para criança, no ministério infantil, isso é um ensinamento básico, mas aquele pensamento de, puxa, se o Senhor estivesse aqui, o que eu estaria fazendo? Sempre pensar que Deus está com a gente, porque Ele realmente está com a gente. Sim. Uma coisa que eu aprendi com a Jéssica, que ela é a nossa líder aqui também, ela falou assim, e isso é uma coisa que deveria ser muito mais presente na nossa vida. Eu vou voltar de novo para a analogia do rei. Nós temos um rei, nós estamos inseridos num reino e nós somos servos. Mas o que o nosso rei fez por nós? Morreu na cruz para levar o meu pecado, o nosso pecado,
sem a gente ao mínimo merecer, não, porque a gente não merece nada, a gente não, para limpar os nossos pecados e ainda dar uma vida eterna com Ele nos céus. E juntando tudo isso, quanto mais perto a gente está do nosso Rei, quanto mais perto a gente está de Deus, essa eu falo que é uma experiência minha. E de outras pessoas também, mas assim, eu estou dando um exemplo. Quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente se compadece das outras pessoas. Por quê? Porque a gente vê que a gente não vale nada. A gente não vale nada, a gente não merece nada. Então, o que o sacrifício de Jesus impacta na minha vida como uma mordoma cristã? Entendeu? Então, assim, mediante o sacrifício que Jesus fez na cruz, como que eu reajo a isso na minha vida cristã? Servindo. Servindo não porque é uma obrigação cristã, não, servindo em resposta ao sacrifício que Cristo fez por mim. Entendeu? Assim, vou ter que ir na igreja de novo porque os meus pais me obrigam, por exemplo. Quando a gente é criança, tá entrando na pré-adolescência, a gente às vezes vem obrigado para a igreja, aconteceu comigo. Também comigo. Depois que a gente toma consciência disso, do que realmente Cristo fez por nós, isso tem que gerar mudança, isso tem que gerar um impacto, tipo, nossa, Jesus morreu no meu lugar. E o que eu estou fazendo por Ele? A gente canta, não canta mais, né? Cantava antes, hinos do Inário, um hino que falava que morri na cruz por ti, é Jesus falando, que fazes tu por mim? No sentido não de troca, mas assim, Jesus, ele deu a vida dele e como isso impacta na nossa vida cristã, entendeu? Como que a gente responde? E aí a gente vê direto isso na igreja. Irmãos, estamos precisando de irmão para ajudar na ação social, a gente está precisando de jovens para trabalhar no teatro, a gente está precisando de gente para gravar o podcast. E as pessoas falam assim, não, eu estou muito ocupado. Não, eu não tenho tempo. Não, mas eu tenho outras coisas para fazer. E hoje em dia, a gente está tão perdido nessa bagunça que está a nossa vida cotidiana, nessa bagunça que está o mundo, que a gente não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para Deus. A gente não tem tempo para o Rei que veio ao mundo, morreu no nosso lugar pelo nosso pecado sem a gente merecer, que cuida de nós a cada dia, que não deixa nada faltar, e a gente não tem tempo. A gente está simplesmente muito ocupado com qualquer outra coisa que é infinitamente menos importante. Sim, tentando não sair do tema, eu uso muito essa comparação da morte de Jesus e da vida de Jesus na Terra também, porque ele se fez humano, né? Então, ele mostrou que se ele pode, nós também podemos. Então, se ele pode vencer a preguiça, nós também podemos vencer. Eu uso muito isso em algum momento difícil da minha vida, né? Se Jesus venceu, eu consigo vencer. Por quê? Porque ele é o caminho, né? Ele é o caminho e a verdade. E eu levo comigo que ele venceu a avareza, venceu a preguiça, venceu o cansaço, venceu a fome, e no final ele venceu a morte, né? Então, nós estamos aqui servindo a Deus para vencermos através dele, né, também. Eu levo isso muito comigo, porque às vezes, claro, todo mundo tem um momento fraco, todo mundo tem um momento forte, né? Às vezes as pessoas vêm muito para a igreja e, nossa, todo dia é a mesma coisa, todo dia é o mesmo culto, as mesmas pessoas. Mas, sinceramente, uma opinião minha particular, toda vez que eu venho sábado e domingo, que é os dias que eu mais venho aqui na igreja, né, que eu tenho mais tempo, eu falo assim para mim, é por isso que eu venho aqui. É por isso que eu estou aqui, converso com meus amigos, e eu gosto de estar aqui servindo a Deus, porque isso me enche, né? Isso é como se fosse a minha energia para enfrentar as dificuldades. O meu particular com Deus e o meu conjunto com as pessoas daqui de dentro. Indo para a próxima pergunta, quem que é o próximo, né? Seria aqueles que estão ao nosso redor, na opinião de vocês, aqueles que estão no nosso ambiente. O que vocês acham dessa parte? Eu acho que o nosso mais próximo é a nossa família. Então, não adianta eu servir ao próximo no meu trabalho se eu não sei servir a minha irmã em casa, se eu não sei guardar uma louça para minha mãe, se eu não sei honrar os meus pais. Então, eu acho que a gente tem que começar a nossa mordomia do amor
servindo quem está do nosso lado, servindo os nossos pais, honrando os nossos pais, cuidando dos nossos irmãos, puxando o gancho do relacionamento. Como que a gente pode ser um bom mordomo no namoro, por exemplo? Aí eu pego a questão do cuidado. Então, por exemplo, eu sou uma namorada. Como que eu posso servir? Como que eu posso cuidar do meu namorado? Eu vou tomar cuidado com a roupa que eu visto. Eu vou tomar cuidado com as atitudes que eu tenho, com as coisas que eu falo. Se eu sou um namorado e eu tenho uma namorada, como que eu posso cuidar? Como que eu posso servir, ser um bom mordomo da minha namorada? Eu posso tomar cuidado com o jeito que eu a abraço. Eu posso ajudar ela no crescimento espiritual. A gente pode sentar para ler a Bíblia juntos, para orar juntos, entendeu? A gente tem aquela coisa de fugir da aparência do mal. Então, não vou sair sozinho com ela, né? Evitar momentos de tentação. E a Bíblia fala para a gente em 1 Coríntios 10, 13, que Deus ele não nos dá tentação que não seja humana. E Ele ainda dá o escape para a gente. Então, assim, a gente peca porque a gente escolhe, infelizmente. A gente peca porque a gente escolhe pecar. Então, como que eu posso ser um bom mordomo como namorado, como namorada? Eu posso ajudar o meu namorado a não pecar. Eu posso ajudar a minha namorada a não pecar. Como? Com o meu comportamento, com as minhas palavras, com as minhas roupas, com os nossos planejamentos, entendeu? Então, eu acho que tudo isso a gente consegue puxar nessa questão da mordomia dos relacionamentos, né? Seja com os nossos pais, com os nossos irmãos, namorado, com o nosso cônjuge. No casamento, as coisas são mais... não mais difíceis, mas assim, são pessoas diferentes num lugar diferente. Então, às vezes, eu tenho que abrir mão das minhas vontades pelas vontades do meu marido, mas tudo assim, num consenso, entendeu? Como que eu vou ser uma boa esposa? Como que eu vou servir o meu marido? Eu sei que ele vai chegar do trabalho cansado, então eu vou deixar uma janta pronta só para ele chegar, comer, tomar banho e dormir, por exemplo. O Gabriel vai chegar, eu vou chegar do serviço e vou falar assim, nossa, ela está cansada, o que eu posso fazer para ser um bom marido para ela? Eu vou ajudar ela, vou lavar a louça, entendeu? Às vezes são pequenas coisas que a gente pode fazer como serviço ou como demonstração de cuidado pelo próximo, mais próximo, que é quem está com a gente todo dia. Porque não adianta você ser uma pessoa maravilhosa, por exemplo, no seu trabalho, ser um professor que todos os alunos amam e você chega em casa e briga com a sua esposa, briga com os seus filhos, não tem um bom relacionamento, então você acaba falhando, você está fazendo um bom papel lá fora, mas e dentro da sua casa? Então, a parte da mordomia, ela tem que se prolongar em todos os lugares que nós estamos, né? Para todos. Sim. Na sua opinião aí, Matheus, o que você acha disso aí? A mordomia é algo plenamente expansível. Então, é algo que realmente se expande para todos os nossos âmbitos. Com relação ao que a Thalita colocou, a minha mãe sempre falou que a gente começa servindo dentro de casa. E é o ambiente mais difícil que tem. Porque a gente sabe todas as qualidades e os defeitos dos outros, os outros sabem todas as nossas qualidades e defeitos, e aquilo é trabalhado. Então, hoje em dia, a gente está numa cultura que a gente xinga a família, a gente critica a família, por exemplo, e chama de família aqueles colegas, aquelas pessoas que a gente conhece há meses, pessoas que não viram os nossos piores lados, pessoas que não viram as nossas crises, que não viram os nossos problemas. E como a gente atua como um mordomo, como uma pessoa que pensa numa servidão, numa boa administração, dentro da nossa casa. Então eu sei que a minha vontade é não lavar a louça. Eu sei que o meu colega da escola não vai implicar comigo em lavar a louça, mas a minha mãe vai, porque ela sabe que aquilo pode me ensinar alguma coisa. Seja só ela ensinar a lavar a louça, ou seja ensinar a servir, seja ensinar quando você estiver num casamento, na sua casa, você perceber a necessidade da sua esposa e ter uma iniciativa de lavar a louça. Aquilo está sendo ensinado, porque eles sabem quais são os meus defeitos, quais são as minhas falhas, e eles realmente querem trabalhar aquilo em mim. Então, acho que a família, o ambiente, casa, o lar, é o primeiro ambiente onde a gente começa trabalhando a mordomia. Quando, tem que arrumar a cama. Puxa, mas eu vou desarrumar de novo à noite. Mas arruma a sua cama. Né? A gente se suja todo dia e toma banho todo dia. Então, a gente vê como que o assunto ele é bem amplo, né? E como é algo
às vezes para algumas pessoas, acredito que para todo mundo tem uma certa dificuldade, né? Entra muito naquilo que o pastor Luciano, eu vejo que ele está batendo muito nisso, a Jéssica também, né, nas pregações, que é a mudança, né, a pessoa crescer. Eu queria, quais aspectos que vocês julgam essencial para quem não tem uma boa mordomia ou quem não tem uma mordomia cristã, conseguir construir uma na sua vida? Porque para qualquer um crescer, a primeira coisa é ser humilde, né? Precisa reconhecer que está errado. O filho precisa deixar de ser, por exemplo, arrogante com os pais. Queria ver a opinião de vocês. Para a gente ser um bom servo, vou voltar àquilo que eu já falei. Para a gente ser um bom servo, a gente precisa conhecer o nosso Senhor. E quanto mais perto do Senhor, a gente percebe quão miseráveis nós somos e não merecedores de nada. E isso causa em nós mudança. Então, eu acho que assim, para uma pessoa, eu quero começar a servir, eu quero começar a ser um mordomo melhor, eu quero administrar melhor o meu tempo, eu quero honrar mais os meus pais. Eu acho que o primeiro passo é você procurar conhecer o Rei. Por quê? Porque Jesus nos ensina a ser humilde, Jesus nos ensina a ser manso, Jesus nos ensina a dar honra. Então, eu acho que quanto mais próximo a gente está do Senhor, mais parecidos nós vamos querer buscar estar de Cristo, entendeu? E eu acho que isso vai gerar uma mudança, né? E assim, não é uma mudança que não vem de nós, é uma mudança que o Espírito faz em nós. Por quê? Porque até para orar a gente precisa da ajuda de Deus, até para orar a gente precisa de Jesus para interceder por nós, do Espírito Santo. Então, assim, eu acho que muitas das coisas que a gente faz, a gente não seria capaz de fazer sozinhos, a gente faz pela misericórdia de Deus. E essa transformação é uma delas. Eu acho que é um resultado do arrependimento, é um resultado do nosso relacionamento com Deus, vai gerando isso na gente. É o que a gente fala do crescimento espiritual. Quanto mais a gente busca, mais a gente cresce em conhecimento da palavra e em conhecimento do Rei, né? Então, eu acho que esse seria, não sei, um conselho, né, para quem quer conseguir desenvolver melhor a mordomia, procurar aprender mais sobre Jesus, o nosso Rei, porque Ele nos ensina como que nós devemos fazer e Ele que vai nos capacitar para isso. E os primeiros a perceber a diferença, né, que a pessoa muda, são os mais próximos, né, que estão no nosso ambiente. De fato, cito os pais, né, eles conseguem perceber, inclusive ao longo da vida, eu já vi meus pais falando, nossa, você mudou bastante, você cresceu bastante. Ou quando eu encontro minha tia, às vezes, nossa, você já tá um rapaz, mudou aquilo ali. E por fora, aí acredito que o pessoal ainda conversa, nossa, o fulano tá mais tranquilo, né? Antigamente costumava brigar com todo mundo. O que tem de diferente nisso aí, né? O nome é Jesus, né? E para você, Matheus? Eu acho que com certeza a primeira questão é a gente se colocar e entender quem nós somos e quem o nosso Senhor é. E na minha visão, o segundo passo é justamente o ouvir. Então, você se colocando primeiramente diante do Senhor, puxa, Senhor, realmente eu quero ser trabalhado, eu quero ser transformado, como eu faço isso? E aí o Senhor vai te mostrar quem você é. Seja usando a sua mãe, te falando que para de preguiça, levanta da cama e vai fazer alguma coisa. Seja usando as suas finanças, com você gastando e se vendo numa situação de dívida. Ele tem aquela... Eu acho muito legal, por mais que não seja um filme cristão, mas aquele do Todo-Poderoso, né? Que o Morgan Freeman chega uma hora, uma cena lá, ele interpretando, e fala que o Senhor nos dá, quando a gente pede alguma coisa a Deus, Ele nos dá aquilo ou dá a oportunidade de sermos trabalhados para fazer aquilo. E eu acho isso verdadeiro. Quando a gente pede ao Senhor, Senhor, me ensina a administrar as minhas finanças, Ele nos coloca em uma situação onde a gente vai ter que fazer escolhas, onde a gente vai ter que aprender a administrar nossas finanças. Quando a gente pede para o Senhor, Senhor, me ensina a ser mordomo, Ele vai colocar situações e colocar coisas na nossa vida, ou nos levar pessoas, levar falas, que vão nos remeter ao entendimento de quem nós somos e o que a gente precisa fazer. Decisões que a gente vai precisar tomar para poder ser transformado. Sim, os dois deram a opinião de vocês ou da minha também. É bastante tópicos, né? São muitos atributos que a pessoa precisa melhorar na vida. Mas eu acredito que a humildade seja um dos principais, né? Humildade porque
todos nós crescemos e ao longo do tempo nós criamos as nossas convicções, os nossos ideais, os nossos conceitos. E muitas das vezes, para alcançar algo maior, né, ou para nos aproximar mais de Deus, se aproximar mais de alguém, nós precisamos deixar alguma coisa de lado. E para deixarmos isso de lado, né, muitas das vezes é porque Deus quer que nós cresçamos na nossa vida espiritual e tudo mais. Nós precisamos ser humildes o suficiente para falar, não, eu realmente estou errado com isso aqui. Mateus falou do ouvir, né? E ouvir é extremamente importante, né? Porque eu estou aqui nos podcasts, me coloco sempre como aluno, ouvindo a Thalita, ouvindo o Mateus e falo, nossa, como eu preciso crescer muito mais. Dentro do conceito de mordomia cristã, como nós jovens podemos ser um bom mordomo? Eu separei 3 dicas, 3 conselhos, né? Como que a gente pode ser um bom mordomo, sendo jovem? Vou colocar aqui 3 pontos para vocês. Orando, lendo a Bíblia e servindo, né? Aquilo que eu falei, fé cristã. A gente ora para conhecer o Rei, a gente lê a Bíblia para saber a direção e a gente serve em obediência, né? Eu acho que o jovem, para ele... Hoje em dia, acho que a gente precisa se dispor mais, no sentido de que, assim, a gente conhece a verdade, a gente conhece a palavra, a gente conhece o Rei. E a gente sabe o sacrifício que Cristo fez na cruz. Então, o que nós temos feito, né? Eu acho que, como jovem cristão, para a gente conseguir ser um bom mordomo, a gente precisa começar a ter iniciativa. Por quê? Porque a gente se acomoda. É muito cômodo, principalmente agora, né, nesse momento de pandemia. Uma coisa que eu achei legal, né, que a Jéssica fez, foi criar essas ramificações, né, essas comissões. Tem o teatro, tem comunicação, tem o pessoal do louvor, no ambiente dos jovens. Na opinião de vocês, como que a gente consegue nos desenvolver, né, servir nessas áreas? Porque são bastante, né? Mateus da recepção, Thalita da Libras, do louvor, eu sou da comunicação. Como que, através da iniciativa que você falou, nós conseguimos contribuir para o reino através dessas comissões? Eu acho que juntamente com a mordomia, do nosso cuidado e administração, nós também temos os dons. Nós também temos a capacitação que o Senhor nos dá em áreas específicas. Então, eu compreendo que eu tenho o dom de servir, por exemplo. Então, estar na recepção, no caso, e receber pessoas e estar ali podendo, puxa, leva uma água, que seja. Puxa, vai ali, ajeita uma cadeira. Chegou alguém, pega ali e abraça a pessoa e recepciona e acolhe. Sabe, eu acho que a gente deve, sim, trabalhar e buscar evoluir, assim, todas as áreas da vida, se eu posso dizer assim. Mas existem áreas que o Senhor nos chamou para atuar. E até dentro delas, vou contar um caso aqui, por exemplo. Uma vez eu fui trabalhar no acampamento, muito conhecido, e pediram uma ficha lá, até acampamento cristão, e pediram uma ficha lá, falando assim, seu trabalho na igreja, recomendação e etc. E quando eu fui contar, eu estava trabalhando em 11 ministérios diferentes dentro da igreja. E eu falei, e aí eu fui comentar isso com os meus pais, e eles me chamaram a atenção por uma coisa, filho, e o culto? Quando você presta o seu culto? Então, puxa, eu tenho o dom de servir, eu entendo que o Senhor me deu, e para mim é uma bênção. Então eu quero estar no ministério infantil, quero estar no som, quero estar na filmagem, quero estar em tudo. Tá, mas dentro dos dons que o Senhor te deu, do modo como você vai usá-los, como você é um mordomo dentro disso? Eu tenho o dom de servir? Show de bola, que eu sirva. Mas como você é mordomo do dom que o Senhor está te capacitando? Eu vou deixar de prestar o meu culto ou deixar de atuar, por exemplo, vir aqui na igreja e ficar aqui o dia inteiro e emenda e... Tá, mas é uma forma de culto ao Senhor, ou servir a Ele? Perfeito. Mas a gente também tem outras atitudes, outras responsabilidades e questões para a gente poder entrar num consenso, né? A gente pode servir, pode trabalhar, pode, mas reconhecer o que o Senhor quer e como Ele quer usar aquilo na nossa vida. Linkando para a área de comissões, é muito bom porque a gente entra numa especificidade, no caso. Então eu tenho o dom de louvar o Senhor, de tocar um instrumento, de cantar. Então eu tenho ali uma comissão onde eu posso me inserir e atuar naquilo de forma mais específica, me desenvolver naquilo. Mas isso me impede de estar numa recepção, me impede de estar
num teatro e de... Não te impede, mas eu acho muito legal a questão da comissão de trabalhar o dom a qual você entende que o Senhor te capacitou. Eu acho legal das comissões, né? Quando eu era adolescente, há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, as comissões, esse trabalho que a gente faz com o jovem adolescente, eles nos prepararam para onde a gente está hoje. Então, lá atrás, quando eu entrei na igreja, eu comecei a trabalhar com a projeção, comecei a trabalhar com o Ministério de Libras, comecei com o louvor dos adolescentes, era como se fosse um treinamento. Para que hoje, agora mais madura, casada, grávida, quase tendo filho, a gente pudesse abençoar e servir a igreja com esses mesmos dons com mais excelência. Né? Porque nós temos que servir ao Senhor com excelência, a gente tem que dar o nosso melhor. Perfeito. Então, eu acho que essa parte da comissão também é muito legal porque ela prepara a gente que é jovem. Por quê? Porque a igreja de amanhã não são os nossos filhos, somos nós. Nós que somos jovens, hoje, somos a igreja de amanhã. Por quê? Porque é o ciclo da vida. Os irmãos que estão hoje, por exemplo, na administração, daqui a alguns anos, não vão estar mais, eles vão estar com o Senhor. E quem que vai assumir a responsabilidade? A gente. Então, eu acho que essa preparação é essencial. Thalita, uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, eu, estando no ambiente de faculdade, eu gosto muito de trabalhar com a questão da cultura. Então, como a gente se insere e vive, etc. E eu vejo muito na cultura da questão uma distorção bíblica da visão de mulher, da visão de matrimônio, de casamento, de filhos, trazendo ao homem uma alteração também, não vou colocar uma subjeição ou algo do gênero, mas trazendo ao homem uma questão de tipo, dê mais liberdade para ela quiser fazer o que quer, e às vezes distorcendo muito, dizendo que não existe liberdade. Então, dentro de um relacionamento matrimonial, dentro agora de uma gravidez, de uma futura filha, eu queria saber a sua visão sobre a sua mordomia dentro disso e como você vê a sua projeção para a mãe ou alterações que você teve de antes e depois. Quando a gente estava se preparando para casar, eu e o Gabriel, a gente conversou com muitas pessoas, a gente recebeu muitos conselhos e a gente fez o curso de noivos, né, que o pessoal fala. Achei muito interessante porque as pessoas falam assim, não, hoje em dia mulher e homem trabalham, né, os dois têm que sustentar a casa. E isso ficou muito na minha cabeça assim, falei assim, nossa, mas será que é isso que a Bíblia ensina? Porque assim, a Bíblia me mostra em Provérbios 31 que a esposa ela é proativa e o marido dela a louvava na frente das pessoas porque ela trabalhava e tal. Mas a gente também entende que a responsabilidade do sustento vem do homem, né? E aí, quando a gente casou, um tempo depois eu saí do meu serviço. E aí eu comecei a experimentar um momento novo na minha vida, em que agora eu não trabalhava, então eu era uma esposa em tempo integral. É muito difícil. É muito difícil por quê? Porque hoje a gente cresce numa cultura de que você tem que estudar para você ser uma boa profissional, para você ter dinheiro, para você ter uma carreira, e ninguém fala que você tem que cuidar do seu casamento. Ninguém fala que você tem que se esforçar para você amar o seu marido, para você cuidar da sua casa, para você cuidar daquilo que Deus te deu, entendeu? E foi uma experiência muito, muito legal. O pessoal fala assim, o primeiro ano do casamento é terrível, é muito difícil. Não foi tão difícil assim não, mas pela misericórdia de Deus. E eu me encontrei numa situação que eu tive que aprender a me atentar àquilo que Deus tem para mim como esposa, que é aquilo que a Bíblia nos ensina em Efésios e em outros textos, né? Que eu tenho que ser submissa ao meu marido, sim, mas submissão é um papo outro podcast, gente, que né, tem muitas, mas que eu tenho que aprender com as mais velhas, a ser sábia no lidar com o meu marido, a ser sábia a cuidar do meu marido, por exemplo, entrar no consenso. A gente está sentado conversando sobre finanças. E eu falo assim, eu quero um sofá novo. Ele fala assim, não, a gente não tem dinheiro para comprar um sofá novo. E ter maturidade para falar assim, não, então tá bom, quando der a gente compra. Às vezes abrir mão da minha vontade, às vezes ele abrir mão da vontade dele e entrar no consenso,
entendeu? De como que eu posso ser uma auxiliadora idônea, que é essa palavra que Deus usa em Gênesis quando ele cria Eva, né, a mulher. Como que eu posso ser uma auxiliadora idônea para o meu marido? Que vai chegar cansado do serviço e eu vou ficar reclamando na orelha dele, ele vai ficar nervoso. Não! Eu tenho que ser uma bênção para o meu marido. Da mesma forma que ele tem que ser uma bênção para a minha vida. A minha questão vem muito de encontro com isso que você colocou de consenso, porque analisando novamente a cultura, eu vejo uma visão de que o que é pregado para a gente, de que nós colocamos proibições e a gente coloca tudo quadradinho falando, não, a mulher ela tem que ser a dona do lar. Mas, na realidade, o que acontece é a proibição e a barragem do lado deles. Porque a gente, analisando um real casamento cristão, um casamento tocado na Bíblia, vai existir um consenso. Se a mulher quiser trabalhar e o casal concordar, vai trabalhar. Se ela quiser ficar dentro de casa, ela pode ficar dentro de casa. Mas o que a cultura nos diz é que a mulher não pode ficar dentro de casa. Que atualmente é errado que ela fique. Então, a barragem, a cultura nos traz uma visão de que a Bíblia diz que o casal pode entrar no consenso, pode escolher o que ele quer, mas não, a mulher tem que trabalhar. Por que ela não pode trabalhar? Porque ela não é dona de si própria? E na realidade está tudo distorcido. A gente vê um julgamento, vê batalhas precipitadas de pessoas que muitas vezes nem sabem qual é a realidade. Hoje em dia, para uma mulher cristã, recém-casada, por exemplo, é muito difícil. Por quê? Porque depois que eu saí do serviço, eu fui muito criticada. Por quê? Nossa, mas você é doida, você acabou de casar, vocês não vão ter... Tipo assim, gente, o prover não vem de mim, o prover não vem do Gabriel, o prover vem de Deus. E isso foi uma coisa que a gente experimentou muito. Mateus 6, Jesus ele fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes, o que ele está falando? Ele fala assim, não se preocupem com o que vocês vestem, com o que vocês comem. Deus cuida dos passarinhos, que não tem, né, que eles não têm celeiro. Deus cuida dos lírios do campo, que hoje existem e amanhã são queimados, lançados no fogo. Muito mais de vocês. Então, assim, a gente precisa ter o foco certo, entendeu? Crítica a gente vai receber? Vai, com certeza. Mas a nossa base tem que ser Cristo, entendeu? Então, assim, é difícil, é difícil. Por exemplo, eu fiquei um período sem trabalhar e agora eu estou trabalhando de novo. E a gente concilia, entendeu? Depois que a Sara nascer, a gente vai ver como vai ser. Porque tem pessoas que falam assim, não, Thalita, eu trabalhava com o meu neném pequeno no colo e eu consegui. E outras pessoas falam assim, não, Thalita, o neném vai chorar a noite inteira, você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir trabalhar. Então, eu não sei, o futuro é incerto, mas o que eu estou fazendo? Eu estou confiando que Deus vai me dar a direção certa. Se eu devo trabalhar ou se eu devo ficar em casa para cuidar dos meus filhos, né? No caso da Sara que está chegando. Mas eu entendo que a minha primeira responsabilidade, a minha primeira função como mulher é ser auxiliadora do meu marido e cuidadora dos meus filhos. Isso é muito importante para mim. Por quê? Porque, não recriminando os meus pais de maneira alguma, sou muito grata a Deus pela vida deles. Mas porque quando eu era pequena, as memórias que eu tenho é da minha mãe trabalhando. Tenho poucas memórias da minha mãe estar em casa. E isso trouxe muita falta de muitas coisas para mim. Mas naquela época era difícil, eles precisavam trabalhar. Então, assim, tem todo um contexto, né? E ainda assim, minha mãe se saiu super bem, com 3 filhas e mais um tio que morava em casa. Mas, assim, eu quero poder proporcionar para a Sara o que eu não tive. Eu acho que esse é o pensamento de todos os pais, né? Proporcionar para os filhos aquilo que eles não puderam ter. Mas em obediência à palavra. Se Deus me criou para ser auxiliadora do meu marido e uma boa mãe para os meus filhos, se eu conseguir conciliar isso com o trabalho, beleza. Se não, eu sei que Deus vai nos dar meios de eu poder ficar em casa cuidando dos meus filhos e do meu marido, e que nada vai faltar, porque Ele não deixou faltar até agora. Né? E Ele promete na palavra dEle que buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas. O que são essas coisas? O sustento. Entendeu? Deus disse que Ele não ia nos desamparar e realmente, a gente, quando recém-casados, vivemos várias experiências que Deus não deixava faltar. De mês que assim, Ele falou assim, não tem dinheiro para pagar a conta. E chegar aqui na igreja
uma irmã me dá um envelope e fala assim, olha, Deus tocou no meu coração, eu quero te dar isso. E a gente não fala para ninguém, sabe? E você fala assim, Senhor, é exatamente o que precisava para pagar a conta, entendeu? E não foi uma, duas, foram várias vezes, entendeu? Então, confiar naquele que nos chamou, né? A gente tem os nossos papéis. Infelizmente, a sociedade bombardeia a gente com críticas, como mãe, como mulher cristã, como jovens cristãos, né, que estão na faculdade, a gente vê isso todo dia, mas a gente confia no Rei, que nos chamou para a nossa missão. E se a gente se manter fiel, como diz lá deixa eu colar o texto aqui que eu não lembro, 2 Timóteo 4, 7 e 8, a gente vai falar que nem Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé, e estaremos lá com o nosso Criador. Perfeito. Foco na missão.